Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meus queridos, hoje é quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico, e dando continuidade então à nossa revista, nós vamos hoje para a lição de número 9. E ela vai trazer um tema interessante. O título da lição é Saúde é o que interessa. Esse é o título da nossa lição de hoje e é bem propício para os dias que estamos vivendo, mas ela vai se aprofundar, ela vai além. E nós vamos então meditar nessa revista, a partir dessa lição, a partir de hoje. E desde já convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículos de 7 a 9, naquele texto bem conhecido, onde o apóstolo vai falar sobre o espinho na carne. Vamos lá, antes da gente fazer a leitura, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Senhor bendito, que teu nome seja glorificado. Nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa nos fazer aprender a tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Pai, que essa lição de hoje nos ajude a entender mais a Tua Palavra e possamos aprender mais do Senhor, que venhamos cada dia crescer na Tua Palavra. Peço também por mim, tenha misericórdia de mim, que o Senhor me ajude, para que eu possa trazer essa lição de forma clara, que possamos compreender. É no nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, vamos fazer a leitura do texto que diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pois é, irmãos, essa passagem bem conhecida nossa. E o contexto dessa passagem é o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios essa segunda carta, que sabemos que historicamente essa carta pode ser a terceira ou até a quarta carta aos Coríntios. É uma discussão que nós não vamos entrar nesse momento, mas nessa carta, como assim conhecemos a segunda carta, o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações aos irmãos da igreja de Corinto. E nesse capítulo especificamente, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o seu apostolado. Me parece que os irmãos da igreja de Corinto tinham dificuldade em aceitar o apostolado do apóstolo Paulo. Enxergavam outros como superiores a ele. Eles não davam o crédito devido ao apóstolo Paulo, eles não tinham respeito devido pelo apóstolo Paulo. Apesar dele ser quem era, a ideia nos transparece aqui como se os irmãos da igreja de Corinto desprezassem um pouco o apóstolo Paulo, ou não lhe desse muita importância. Na verdade, a importância que lhe era devida. O apóstolo Paulo, nós muito bem conhecemos a história, grande homem de Deus, grande servo do Senhor. E ele começa então o capítulo 12 falando sobre uma visão que ele teve. Ele começa de forma até humilde, ele não diz o seu próprio nome, ele diz um certo homem teve uma visão, foi levado ao terceiro céu. Ele não coloca como sendo ele, mas é muito provável aqui no texto que seja ele. A forma como ele se dirige aqui nos parece ser muito indicativa de que ele está falando de si mesmo. Então ele fala que conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo,
Mas o que importa aqui para nós é que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele então teve visões do paraíso, ele foi levado até lá e viu coisas, e ouviu coisas, né, inefáveis, né, coisas indizíveis, coisas tão maravilhosas que não temos como expressar, ele não tinha como expressar. E ele então disse que ele poderia se gloriar disso, mas aí ele diz então que o próprio Deus colocou então um espinho na carne para que ele não ficasse soberbo. Imagine, irmãos, hoje por muito menos tem crentes muito soberbos, crentes que dizem terem visões, que dizem terem revelações especiais, já se acham superiores. O apóstolo Paulo, ele relata a sua própria história, contando que foi levado até o terceiro céu e que ouviu coisas maravilhosas, mas mesmo assim se coloca aqui humildemente. Aqui nós já temos uma grande lição de humildade do apóstolo Paulo. Por mais grandioso que ele pudesse ter sido, ele não se via assim, ele não se colocava assim. Ele também não era um falso modesto, ele sabia da sua importância, ele sabia quem ele era, mas em nenhum momento ele usa disso para se mostrar maior do que os outros. E faz questão de deixar claro e registrado aqui, é claro, por inspiração do Espírito Santo, que Deus colocou um espinho na sua carne, para que não deixasse ele se ensoberbecer, para que ele fosse esbofeteado. Então, é natural que qualquer um de nós que tivesse uma visão dessas, uma hora ou outra acabasse a gente se soberbecendo, se sentindo mais espiritual do que os outros, melhor do que os outros espiritualmente. E Paulo então deixa claro que o Senhor coloca então esse espinho na carne, já para que ele não caísse na soberba. Aí a gente vê aqui de forma maravilhosa o cuidado de Deus com o seu povo. Mas vamos ver ainda um pouco em mais detalhes essa questão. Vamos voltar então. A lição, então, ela traz como título Saúde é o que interessa. E o autor introduz dizendo o seguinte: a doença é resultado da entrada do pecado no mundo. Conscientes disso, muitos irmãos do passado aceitaram sem reclamações os desconfortos da doença, pois não os viam como obstáculos à fé da bondade de Deus. Hoje, porém, movidos pela religião vida mansa, muitos cristãos têm buscado curas milagrosas. Estamos chegando ao ponto de considerar uma existência livre de dor e enfermidade como sinal da comunhão do crente com Deus neste mundo. Mas isso é bíblico? Interessante como o autor introduz essa lição. Ele faz um contraste entre os crentes do passado e os atuais. Primeiro ele coloca a doença como resultado do pecado original, e isso é fato. Só temos doenças no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. A morte entrou no mundo e toda sorte de mazelas e de enfermidades são consequências então desse pecado original. Então, os crentes do passado entendiam essa dinâmica de que estar doente é um resultado natural da queda. Portanto, eles tendiam a aceitar melhor as doenças e não reclamavam tanto. Não é que no passado ninguém reclamasse das doenças. Como sempre, em todos os tempos, as pessoas reclamam de alguma coisa, e principalmente da doença, que é um momento ruim, inclusive cristãos. Mas o autor deixa claro aqui que os crentes do passado eles tinham uma compreensão talvez mais clara sobre essa questão. Então, por isso, não viviam reclamando tanto e não viam a doença como um obstáculo a crer em Deus ou a manter-se fiel a Deus. Não viam isso como um obstáculo à fé. Diferente dos cristãos atuais, não todos, é claro, mas de muitos cristãos atuais, que devido à influência principalmente do pentecostalismo e do neopentecostalismo, onde afirma-se que as doenças, elas não somente são resultados da queda, do pecado original, mas também da ação demoníaca e da falta de fé dos cristãos. Então,
muitos vão dizer que se alguém está doente, se um cristão está doente, é porque ou ele está em pecado, ou ele não tem fé suficiente, né, para que Deus possa curá-lo, né, ou então está sendo ali atormentado por um demônio ou um encosto, como muitas vezes é dito, né? Então isso tem influenciado muitos cristãos atuais, né? E isso nos leva a um prejuízo, porque temos que fazer uma pergunta: essa visão é bíblica? Dizer que estar doente é falta de fé, dizer que estar doente é por culpa do diabo, e dizer que estar doente é por causa de um encosto ou de algo assim, né? Isso é bíblico, né? É isso que nós devemos analisar, né? E aqui ele vai então entrar agora no primeiro ponto da lição, que é alegações básicas e paradoxos explicados. Esse título aqui, ele está querendo dizer as afirmações que nós acabamos de fazer aqui sobre os cristãos, principalmente os atuais, né? E nós vamos então tentar explicar alguns paradoxos ou situações que parecem não ter resposta, né, quanto a esse assunto. E nós vamos estudar aqui. Ele vai trazer três afirmações, né? Três afirmações, que são as alegações, e três respostas a essas alegações. Entende assim? Para se apoiar na Escritura, essas propostas usam três argumentos. Essas propostas que nós falamos agora aí, da visão principalmente neopentecostal. A salvação na Escritura é uma realidade completa, abarcando tanto a alma como o corpo. Não são bíblicas as ideias de salvação só para a alma, sem um corpo. Essa é a primeira alegação dessas pessoas. Segunda, o Jesus Cristo, que curou tantas pessoas quando estava na terra, não mudou e pode fazer o mesmo agora. Essa é a segunda alegação. E a terceira diz: perde-se a bênção onde falta a fé, ou os dons de Deus não são procurados, né? E aqui são dadas duas passagens bíblicas para nós, uma em Tiago capítulo 4, versículo 3, e a outra em Lucas 11, verso 9, onde elas vão falar sobre pedir a Deus. Aí a primeira de Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, né? Porque nós pedimos para o uso dos nossos próprios prazeres. E aqui em Lucas 11, verso 9, é aquela passagem onde o Senhor Jesus diz, né, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então, geralmente usada para dizer, não, você tem que pedir, você tem que buscar, pode pedir, Deus vai lhe dar, né? Sem entender o contexto, que nós até já falamos sobre essa passagem aqui, algumas mensagens lá atrás, né? Entendendo o contexto que não tem nada a ver com pedir qualquer coisa a Deus e Ele vai dar, né? Nós entendemos que é pedindo o Espírito Santo, para que Deus nos ajude a florescer em nós o fruto do Espírito. Mas esse não é o tema aqui. A ideia é captar esses três argumentos aqui. Então, as três respostas. E a resposta ao primeiro argumento, né, que fala da salvação não ser só para o corpo, mas também, não só ser para a alma, mas também para o corpo. À primeira vista, essas alegações podem até parecer legítimas, mas não resistem a um exame mais atento da Bíblia. De fato, é verdade que a salvação inclui o corpo e a alma, isso é fato. Na Bíblia, não se fala apenas de salvação da alma, né? É corpo e alma, isso é um fato. Entretanto, é importante notar que em lugar nenhum na Bíblia se promete saúde física perfeita para esta vida. Promete-se para o céu, como parte da glória da ressurreição que nos aguarda no dia de Cristo. Bem-estar físico total é apresentado como uma bênção futura da salvação e não presente. Então, essa alegação de que a salvação ela não é só para o corpo, né? Só para a alma, ela é para o corpo também. Isso é verdade, a Bíblia deixa muito bem claro esse ponto, né? Que o nosso corpo ele vai ser restaurado no último dia, a Bíblia fala isso.
né, que as nossas almas voltarão aos nossos corpos e nós entraremos no paraíso de corpo e alma, literalmente, né? Então é uma verdade isso. Mas, no entanto, em nenhum lugar da Bíblia há uma promessa de que nesta vida, neste mundo, nós teremos uma saúde perfeita, né? Em nenhum lugar é dito isso, que nossa saúde física vai ser perfeita, né, enquanto vivermos nesse mundo. Isso é uma falácia, porque na Bíblia não tem em nenhum lugar isso registrado. Então o primeiro argumento cai por terra. Esse argumento, então, de que se Deus não salva só a alma, Ele salva também o corpo, então, né, Deus tem a obrigação de curar você. Isso é conversa, né? É conversa, porque em nenhum lugar da Bíblia Deus promete saúde física perfeita para vivermos ainda nesta vida. É uma bênção para o futuro. Quando Cristo sim retornar, nossos corpos serão transformados, serão glorificados e nós então habitaremos com o Senhor para sempre e ali sim teremos saúde perfeita, né? Nosso corpo estará de forma perfeita. Mas nessa vida, meu querido, se prepare, porque nós passaremos por enfermidades, inclusive essa que nós estamos vivendo agora, né? Talvez você esteja saudável, mas pode ser que você possa vir a pegar essa doença, né? E se acontecer isso, não é motivo de pânico, não é motivo de alarme, muito pelo contrário, é entender que toda essa doença, todo esse vírus que está aí espalhado, né, pelo mundo, é consequência e resultado da queda, do pecado original, né? Então, o primeiro argumento cai por terra. O segundo argumento de que Jesus curou tantas pessoas, né, e que Ele é o mesmo e pode curar agora. Ele diz assim: é também verdade que o poder de Cristo ainda é o que foi. Contudo, as curas que Ele realizava eram sinais. Isso aqui é muito importante. Elas revelavam a identidade messiânica do Senhor e a sua obra. Os milagres que Jesus operou são provas decisivas de quem Ele é e do poder que Ele tem. O que muitas vezes se alega hoje é que a cura veio por meio da oração ou do dom de curar de alguém especial, o que nos conduz ao terceiro argumento. Então, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas dizem: mas Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o mesmo Deus, Ele cura, Ele tem poder para curar, né? De fato, isso é também uma grande verdade, que Deus pode sim curar quem Ele quiser, Ele tem poder para isso. No entanto, a gente esquece de que qual era o propósito dos milagres de Cristo, das curas que Ele realizava. Então, a Bíblia é muito clara em nos dizer que os propósitos dos milagres e das curas que o Senhor realizava era de confirmar a mensagem do Messias e dos apóstolos depois, né? Era a forma que Deus usava para confirmar de que Cristo era de fato enviado por Deus, né? Então, ele pregava a palavra e a forma que Deus usava para confirmar e como era Deus mostrando que ele era autorizado por Deus. Então, o milagre era feito. Um minutinho, irmãos, meu gato está aqui, né, querendo participar da aula também. O que foi, rapaz? Então, os milagres eles tinham esse propósito, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, nos deixa isso bem claro. Nós já falamos sobre isso aqui também em uma mensagem, né? Depois veja aí no canal, a mensagem é Ouça a Voz de Cristo, e lá eu falo sobre essa passagem, onde está ali muito claro de que o objetivo de Deus com os milagres era autenticar a mensagem tanto de Cristo como dos apóstolos. Era uma espécie de um carimbo para dizer que Deus estava com eles, né? Então, Deus pode curar quando Ele quiser. E hoje, Deus pode fazer isso? Pode. Se Deus quiser curar alguém hoje, Ele pode. Mas é se Ele quiser. Hoje, ninguém pode dizer: eu tenho o dom de cura. Porque, biblicamente, irmãos, não há mais espaço para isso. Os dons extraordinários cessaram, né? Então, Deus pode curar hoje? Sim.
mas é se ele quiser, é fruto da oração, e não é oração de alguém especial, qualquer irmão em Cristo, qualquer irmão, filho de Deus, né, crente no Senhor Jesus, pode fazer uma oração e suplicar ao Senhor, Senhor, que você possa curar a meu pai, minha mãe, a meu filho, a mim mesmo, né? Qualquer crente. Então não existe alguém especial, dotado de uma santidade maior, que Deus vai ouvir mais a oração daquela pessoa do que a sua. Isso não tem na Bíblia, irmãos, né? A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, do crente. Se você é crente no Senhor Jesus, né, então Deus ouve a sua oração. E Ele tem poder para curar, mas se Ele quiser, de acordo com a sua vontade, né? Isso é um momento para a gente refletir também o porquê da enfermidade, né? Se você está enfermo ou alguém de sua família, é um momento para refletir. Por que Deus permitiu a enfermidade? Será que não é um momento de aprendizado? Se Deus nos livrasse de todas as enfermidades e de todas as coisas, certamente, irmãos, nós ficaríamos sem aprender algumas coisas. Lembra na mensagem do domingo passado, né? Se você ainda não viu, dê uma olhada aí no canal, né, a mensagem que eu falo sobre o propósito de Deus nas tribulações, onde Tiago nos ensina que Deus usa as provações para nos fazer crescer e amadurecer, né? Então, talvez você possa estar enfermo hoje, ou alguém de sua família, ou seja lá quem for, tem um propósito, né? Mas é claro que você não vai deixar de orar para que Deus cure essa pessoa. Mas lembre-se também que Deus tem um propósito e Ele pode estar querendo fazer você, ou aquela pessoa, ou a família, crescer e amadurecer em algum ponto. E por fim, a terceira aqui, resposta à terceira alegação, né, que diz que perde-se a bênção onde falta a fé, né? Ou seja, que a gente muitas vezes deixa de receber bênção da parte de Deus porque falta fé no nosso coração. Ele disse: em todos os casos, um elemento central é enfatizado como necessário, que o recebedor do milagre tenha fé. Quando crentes doentes, desesperados em suas dores, não encontram a cura, costuma-se pensar que algo está faltando na fé desse crente. Não bastasse a lógica estar errada, essa é uma ideia cruel e destrutiva. Ora, é claro que a Bíblia nos ensina que aquele que se aproxima de Deus, como nos diz lá em Hebreus capítulo 11, tem que crer que Ele existe, né? Ou seja, temos que ter fé. Tiago também nos ensina, lá no capítulo 1, também voltando para a mensagem do domingo passado, né? Lá a segunda mensagem, quando eu falo sobre a sabedoria, nos momentos difíceis, Tiago também nos ensina lá que aquele que pede sabedoria a Deus tem que pedir com fé, em nada duvidando. E não somente sabedoria, qualquer coisa. Então, se você está enfermo ou tem alguém enfermo e você vai orar por essa pessoa para que Deus possa curar, é claro que você tem que ter fé. Você tem que crer que Deus é poderoso para realizar. No entanto, se Deus não realizar, isso não significa que você não teve fé ou que a sua fé foi insuficiente. Isso significa simplesmente que Deus não quis atender naquele momento. Que não é o propósito de Deus curar aquela pessoa pela sua oração, né? Talvez Deus queira dar mais um tempo ou tem algum outro propósito. Um fato é, Deus sempre tem um propósito. Então isso não deve nos desanimar na oração, muito pelo contrário, né? A gente tem que continuar orando, né? E se Deus assim quiser, Ele vai curar essa pessoa, ou você mesmo, se for o caso, mas nós temos que ter esse pensamento, e como o autor deixa claro aqui, não bastasse a lógica estar errada, esta é uma ideia cruel e destrutiva, ou seja, a lógica de achar que se Deus não respondeu a oração ou não curou, é porque faltou fé. A lógica está errada, não é isso que a Bíblia ensina, né? Então, e isso é cruel, né? Porque você começa a pensar que você é rejeitado por Deus, ou que a sua fé é insuficiente, ou que Deus não te ama o suficiente, porque Deus não ouviu a sua oração. Isso é cruel, isso muitas vezes nos faz levantar desconfianças quanto à nossa própria fé, né? Se a gente realmente crê em Deus ou não. Não que isso
em alguns momentos da vida seja necessário fazermos uma reflexão sobre a nossa fé, sobre o que cremos, isso é importante, mas essa lógica que é vendida para nós, de que se você não recebeu é porque faltou fé, é uma lógica de fato cruel e nos destrói, porque faz com que a gente sempre esteja duvidando, né, se a fé que o Senhor Jesus nos deu é de fato genuína, e é cruel também por nos fazer estarmos sempre tristes por achar que Deus não nos ouve, ou por achar que a nossa fé não tem validade ou é insuficiente. Então, o autor responde aqui essas 3 alegações e explica para nós. Segundo, agora, ele vai trazer o exemplo de Paulo. Esse é o segundo ponto da lição, o exemplo de Paulo. Ele diz: Paulo relata que em 3 ocasiões pediu a Cristo que tirasse seu espinho. Já se imaginou no lugar do apóstolo Paulo? Pedido por uma cura que não vem? Conhece alguém que tenha passado por situação semelhante? Para não nos vermos desapontados, precisamos olhar com atenção para as palavras de Paulo nesse texto. Ele diz, primeiro, entendamos os termos. Espinho refere-se a um foco de origem da dor, e carne o localiza no sistema físico ou psicológico de Paulo. Isso exclui a ideia sugerida por alguns de que ele se estivesse se referindo a um colega difícil, Algumas pessoas alegam isso, que o espinho na carne de Paulo era uma outra pessoa, um colega de difícil lidar, que estivesse ali o atrapalhando, fosse alguém para exercitar a sua santidade, como às vezes a gente diz, que uma pessoa ela nos ajuda a exercitar a nossa santidade, por ser uma pessoa difícil, mas não era o caso aqui, certo? Continuando aqui, deixa eu me achar. Além disso, Paulo não dá detalhes, o que criou ao longo da história várias suposições, desde uma possível inflamação dolorida nos olhos, passando por enxaqueca, malária ou até alguma tentação crônica. Embora não possamos ter certeza, a primeira parece ser a mais plausível. Muitas pessoas, muitos teólogos, historiadores tentaram dizer qual era o espinho na carne de Paulo. E a verdade, irmãos, para a gente encurtar a história aqui, é que não sabemos. A Bíblia não nos revela, a Escritura não nos diz o que era, o texto não é claro, Paulo não falou, Cristo não quis revelar isso para nós. Então, não cabe a nós ficar especulando ou tentando achar o que era. É claro que a nossa mente curiosa tenta pensar em algo, mas não devemos ficar alimentando ou tentando chegar a algumas conclusões, porque não está revelado. O fato é esse, não foi dito para nós, Nós não temos como saber qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo, certo? Apesar de que muitos, inclusive o autor aqui, parece entender que talvez fosse um problema nos olhos. Muitos teólogos chegam a essa conclusão, mas, em suma, não temos como chegar a conclusão alguma. Entretanto, cremos também que não especificar do que se tratava foi proposital. O foco estava não no incômodo da dor, mas em deixar claro que ele poderia ter sido livrado de imediato se Cristo assim quisesse. O que sabemos por certo é que Paulo viveu com a dor. Então, o fato de não ter sido revelado é proposital, justamente para que nós não tivéssemos acesso a isso, nós não temos como saber, O foco está na dor que Paulo tinha, no incômodo que isso lhe causava, E ele conviveu com esse espinho na carne até a sua morte. É o que a Bíblia parece nos deixar claro, que ele conviveu com isso até o fim dos seus dias. E Cristo não o livrou. Ele poderia ter livrado, tinha poder para isso, mas ele não quis. Ele assim deixou que fosse. Foi a vontade de Deus, foi essa. Para muitos cristãos, talvez isso fosse parecer estranho hoje. Quer dizer que Deus quer que a gente sofra? Quer dizer que Deus quer que a gente não esteja bem? Pois é, meu irmão, pode ser que sim. Pode ser que Deus esteja querendo que você sofra. Não porque Ele tenha prazer no sofrimento, não é porque Deus é masoquista,
mas porque às vezes é necessário sofrermos para amadurecer. Lembrando mais uma vez a mensagem de Tiago, né, de que Deus usa o sofrimento para o nosso crescimento espiritual. E certamente usou para o crescimento espiritual de Paulo aqui. Paulo se refere aos efeitos do espinho funcionando como mensageiro de Satanás, para me esbofetear, conforme nós lemos no início. Essa parece uma maneira bem apropriada de descrever a luta de muitos cristãos hoje com epilepsia ou desejos mórbidos homossexuais, úlceras, câncer e coronavírus. Por que não? E muitas outras mazelas que os fazem mergulhar nas profundezas de um mar de lágrimas. Paulo, entretanto, percebia que o espinho lhe fora dado não por castigo, mas para proteção. Isso aqui que é fantástico, irmãos, no apóstolo Paulo. Ele não trata o espinho na carne como sendo um castigo da parte de Deus, mas ele vê como sendo Deus o protegendo, como ele mesmo diz, para que ele não se ensoberbecesse. Deus então colocou esse espinho na carne. Ele sabia que o coração dele poderia se tornar soberbo pelas maravilhas que ele ouviu e viu. Então ele entendeu que Deus colocou esse espinho na carne para não deixar que ele se ensoberbecesse. Entretanto, entendendo que os piores males são do espírito, orgulho, vaidade, arrogância, amargura ou egoísmo, e que seus estragos podem ser maiores do que os males físicos, ele descreveu o espinho como tendo um efeito profilático contra o orgulho, prevenindo-o da soberba, por conta das revelações que recebia. Dessa perspectiva, Paulo pôde entender suas dores como parte da providência sábia do Senhor. Mas isso só foi possível quando finalmente recebeu, a graça de Deus, quando percebeu a suficiente graça de Deus, melhor dizendo. Pela graça, Paulo aceitou sua deficiência contínua como uma espécie de privilégio, aceitando de boa vontade as fraquezas, vendo nelas a glória da revelação do poder de Cristo, que o sustentava, e concluiu: quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gostaria de concluir essa lição hoje, ela ainda tem mais alguns pontos, mas finalizar o dia de hoje fazendo você refletir como você tem encarado as enfermidades na sua vida. E eu não estou falando aqui apenas só sobre esse vírus que tem atacado a humanidade e muitos cristãos em nossos dias, mas outras enfermidades que temos sofrido também, tantas outras que Deus tem proporcionado em nossas vidas, e não somente os males físicos, mas também os nossos males espirituais, no sentido do nosso caráter, orgulho, vaidade, soberba, prepotência, Quantos de nós não também passamos por isso em nossas vidas? E como você então recebe quando Deus então lhe coloca numa enfermidade ou quando Ele te humilha? Nós devemos olhar para essas situações, irmãos, e entender o bom cuidado de Deus, a suficiente graça de Deus para as nossas vidas. Então, ao você olhar para a sua vida e ver a enfermidade do seu lado, ou na sua própria vida, ou com pessoas que você gosta e ama, olhe para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse espinho na carne. E tantas outras coisas, irmãos, que nos assombram, tantas coisas que nos humilham constantemente, que parece que Deus deixou aquilo justamente para nos humilhar mesmo, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não se sinta maior ou melhor do que os outros. Talvez a enfermidade que você esteja passando hoje, ou não só a enfermidade, mas outras situações que tem te deixado humilhado, seja um espinho na carne, para que você não se ensoberbeça, que acima de tudo você se glorie nos sofrimentos de Cristo, porque Cristo sofreu por nós.
E o sofrimento que você está passando hoje nem se compara ao que Cristo sofreu. As dores que você tem nem se compara aos cravos que foram cravados na mão do Senhor. E não somente a dor física do nosso Salvador, ao carregar aquela cruz pesada, ao receber aquela coroa de espinhos furando a sua cabeça, mas a própria dor de estar afastado do Senhor, não por causa dele mesmo, mas por causa dos nossos pecados. Que possamos olhar para o alto e agradecer a Deus pelo sofrimento que nós estamos passando hoje, porque é melhor o que estamos passando agora do que se tivéssemos que passar pelo que Cristo passou, porque Ele sofreu as nossas dores, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Então agradeça a Deus por esse espinho, né, que é apenas um incômodo para nos humilhar e nos colocar no nosso lugar, que é para o nosso bem, é para que venhamos a crescer no Senhor. Que essa lição possa te fazer crescer e que Deus possa lhe abençoar grandemente. É no nome de Cristo que nós devemos confiar sempre e colocar a nossa ajuda. Que a gente olhe para o alto e peça ajuda a Ele, ore para Ele, né? E peça para que Ele te cure da sua enfermidade ou das mazelas que você possa ter. Amém? Vamos orar? Deus amado, Senhor bendito, muito obrigado por esse estudo de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Pai, e nos dar sabedoria da Tua palavra, que possamos crescer, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a enfrentar nossos espinhos, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima quinta-feira e até domingo.